pessoal do canal Direito com Elas. Hoje o meu assunto com vocês é sobre condomínio. Ah, meu Deus, você vive aí no seu prédio, tem um monte de gente vivendo junto com você, vocês dividem as mesmas áreas comuns. E aí, quais são os assuntos mais tratados? Então eu fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada e vou falar de alguns dos temas mais polêmicos, que são aí a dor de cabeça dos síndicos, e vou dar algumas dicas para vocês de como a gente pode melhorar essa situação. O primeiro assunto que eu quero trazer aqui com vocês é a situação do campeão dos resmungos em condomínio. A questão de animais que vivem dentro do condomínio. Ah, porque você chega lá, tem xixi do cachorro no meu elevador, tem cocô do cachorro na área comum, o bicho fica sozinho, ele late muito, faz muito barulho. E aí, o que fazer? Viver com esse tormento? Ah, então vamos lá falar a respeito disso. Primeira questão. A maioria das situações que versam sobre animais em condomínio devem estar tratadas diretamente no seu regulamento interno. Não existe no Código Civil, por exemplo, escrito se pode ou não pode ter cachorro no seu prédio, se pode ou não pode ter galinha no seu prédio, se pode ou não pode ter periquito no seu prédio. Não está escrito isso. Isso vai estar escrito aí no regulamento interno do seu prédio. Coisas importantes que você deve saber. Primeiro, a legislação que vai dominar essa questão particular dentro do seu condomínio é o regimento interno e a convenção do condomínio. Só que o regulamento interno e a convenção não podem estar contrários ao Código Civil. E o Código Civil também toma cuidado para não afrontar a Constituição Federal. Então, nós temos que cuidar de todas essas legislações. Então, a questão do cachorro, em especial, ela é uma questão que ela é tratada, via de regra, aí, dentro do seu regulamento interno. Então a gente sabe que hoje as pessoas vivem muito sozinhas, então normalmente elas têm um animalzinho. Só que se a sua convenção diz que não pode ter animal, então você deve entender e conversar com o síndico se isso tem alguma exceção, se essa convenção, esse regulamento pode ser mudado, porque senão você pode sim ser notificado e eventualmente criar um transtorno. Se está escrito lá no seu regulamento que você só pode ter cachorro de pequeno porte, não adianta você ter um São Bernardo dentro da sua casa fazendo barulho, enfim. Então é importante que a gente saiba quais são os regramentos internos do nosso condomínio. Uma coisa que é importante também, a questão do barulho, mesmo que o barulho seja feito num horário que nós temos aí, fora do horário de silêncio, que normalmente nos condomínios é das 8 às 22 horas, então de dia o cachorro começa a uivar, a fazer muito barulho, é importante que a gente saiba que pelas regras do direito de vizinhança, os condôminos também têm que travar aí um ambiente de paz, de tranquilidade, que se for muito absurdo, pelas questões da razoabilidade, pode ser que a gente tenha aí algum problema, né? Então, essa questão do cachorro é bem importante. Outra questão que é bem relevante aí, criança fazendo barulho no condomínio. Oh meu Deus, isso é um tormento na vida de tantos condomínios, porque tem gente que não tem criança e tem condomínio que tem muita criança, então o regimento interno deve definir efetivamente onde essas crianças podem brincar. Importante também ver se lá no seu regimento interno está escrito qual o limite de idade que a criança pode andar nas áreas comuns sozinhas. Às vezes o regimento interno coloca que as crianças até 12 anos devem estar sempre acompanhadas de um adulto, lembrando também que se fosse dos 12 até os 18, o pai é responsável, ou então a pessoa que cuida dessa criança, que está na guarda dessa criança, é responsável por total prejuízo que essa criança venha causar. Então, a gente deve lembrar também que o condomínio não é uma creche, não é um berçário, então o condomínio não tem que criar filho de ninguém. Ao passo que quem também não tem criança e mora nos andares mais baixos, perto das áreas de lazer, tem que entender também que criança faz barulho, que por mais que o pai deixe de castigo, que o pai brigue, que o pai converse, às vezes a criança ela é indisciplinada e mesmo que o pai brigando, pode ter episódios que não tem aí muita coisa boa aí pro vizinho. Então, o diálogo é uma fonte fundamental para resolver essas questões e cabe ao síndico do condomínio, quando tiver alguma reclamação, olhando o que consta no regimento interno, aplicar eventualmente advertências ou então aplicar aí multas em caso de reincidência, se for isso que estiver escrito no seu regimento interno. Assim como na questão do cachorro, na legislação não tem nada escrito a respeito disso, é o seu regimento interno que deve ser analisado. E uma outra questão aqui que a gente pode falar a respeito. A questão do carro. Ah, meu Deus, garagem, condomínio, isso é um tormento. Veja lá, se o seu prédio contém na sua unidade uma unidade mais uma vaga de garagem, a garagem pertence ao morador. Portanto, eventuais prejuízos que ele cause a outros condôminos, esse prejuízo deve ser regulamentado pelo direito de
vizinhança. A maioria das convenções do condomínio traz lá no seu bojo dizendo que não tem o dever de indenizar. Então, se você não tem manobrista no seu prédio, se não tem dever de guarda, se a vaga é sua, é você, morador, que causar prejuízo no outro, morador, no carro do outro morador ou no patrimônio do outro morador, que deverá indenizar. O condomínio não responde por isso na grande maioria das vezes, a não ser que tenha segurança e vigilância, a não ser que eu tenha serviço de manobrista e a não ser que a convenção deixe muito claro que se houver alguma colisão na garagem, a responsabilidade é do condomínio. Fora isso, é uma briga de vizinhos e a gente tem que ter isso, é fundamental. O condomínio não cuida de todo mundo. O condomínio, ele trabalha para manter as áreas comuns em ordem. Então, quando a gente tem uma linha tênue, mas é uma linha que divide o que é responsabilidade do condomínio e o que é responsabilidade que deve ser tutelada pelo direito de vizinhança. Então, essa questão da garagem também, ela é bastante polêmica, furto de bicicleta, furto dentro da garagem, de quem é a responsabilidade. Isso a gente tem que analisar casuisticamente dentro do seu condomínio. E para a gente finalizar, longe da gente achar que de fato nós temos aí um esgotamento do assunto, vamos falar aí a respeito da questão de comércio dentro do condomínio. Se a sua convenção do condomínio está dizendo que o condomínio é tipicamente comercial, então não pode ninguém morar lá. Se a sua convenção tiver escrito que é tipicamente residencial, ninguém pode ter uma empresa lá. Uma questão que vem sendo bastante polêmica e que eu tenho recebido bastante reclamações lá no escritório é se eu quero abrir uma empresa individual, uma MEI, microempreendedor individual, e quero dar o número do meu apartamento como sede da empresa. Então, o que a jurisprudência já vem fixando a respeito disso? Não desvirtuaria a caracterização de residencial se eu, ao dar este endereço, eu não estou fazendo isso para receber pessoas e nem ter comércio dentro da minha casa. Se for simplesmente para fins administrativos e tributários, a jurisprudência já vem fixando, dizendo que deve ser sim concedida a autorização do síndico para que essa MEI esteja lá. Mas isso é bastante polêmico e deve ser analisado também caso a caso. Então, vocês perceberam uma coisa? A grande maioria das vezes o síndico ele chega, aqui está onde está escrito na lei. A lei que mais vale dentro dessas relações pessoais dentro do seu condomínio é o seu regimento interno. Então fique esperto aí para não sair falando bobagem, achando que tudo está na lei e pode ser que não esteja na lei federal, mas que esteja nessa lei interna do condomínio, que é o regimento interno e a convenção. Então, saiba o que está escrito nesses dois documentos aí do seu prédio, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!